Você já deve ter visto essa imagem 1 zilhão de vezes em tudo que é telejornal nos últimos anos. Essa aí é a B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A fórmula dessas reportagens é quase sempre a mesma. O âncora anuncia a subida do dólar ou o aumento do desemprego e um economista é convidado a explicar os motivos dentro desse lugar. Nos últimos tempos, ele muitas vezes associa o movimento a um descontentamento do mercado com alguma declaração ou decisão tomada pelo governo Lula. Eu poderia apostar que a maioria esmagadora da população brasileira não entende nada do que é dito. Por exemplo, você sabe o que é o mercado? Não tem nada a ver com Carrefour. Quer dizer, até tem, mas não da maneira que parece. É verdade que há muitos e muitos anos, o termo mercado, do latim mercatus, era utilizado para nomear o local onde compradores e vendedores se encontravam para trocar os seus bens, exatamente como você faz hoje no Carrefour. Nesse tempo, quase tudo era comercializado no mercado central de uma cidade. Era nesse lugar que as pessoas tinham acesso às mercadorias. Mas, com o tempo, esses espaços se espalharam por todos os cantos em todas as cidades. E não só para trocar litros de leite por moedas de cobre. Hoje, uma metrópole como São Paulo oferece mais de 10 bilhões de produtos diferentes à venda, em inúmeras lojas, tendas, armazéns, quiosques e supermercados. São mais de 240 mil estabelecimentos comerciais espalhados pela cidade. Quando um economista usa a palavra mercado, ele está falando, na maior parte das vezes, da soma de todos esses espaços. Em outras palavras, mercado, para eles, é todo o processo de interação humana, de troca voluntária de bens e serviços. Um economista muito famoso chamado Gary Becker, prêmio Nobel, dizia que a economia é a arte de tirar o máximo da vida. Parece uma definição bastante precisa. Todos esses economistas que a gente vê dando entrevista no Jornal Nacional partem de uma premissa muito simples sobre como seres humanos atuam no mercado. Todos nós agimos para melhorar ao máximo as nossas vidas. Parece papo de coach, né? Mas não tem nada a ver. Considere essa loja genérica aqui, com pessoas genéricas de imagens de arquivo. Quando a dona genérica dessa loja genérica coloca uma camiseta genérica à venda, gostaria de cobrar uma fortuna por ela. Quanto mais caro, melhor. O problema é que nenhuma cliente genérica toparia isso. Esse impasse é resolvido sempre da mesma forma. A camiseta genérica é colocada à venda pelo preço mínimo que a loja genérica está disposta a vender. E qual o preço mínimo que a loja está disposta a vender? O preço máximo que as suas clientes genéricas estão dispostas a pagar pela camiseta genérica. Ou seja, todo mundo nessa loja genérica está interessado numa única coisa: atender aos seus próprios interesses. O atendente quer ganhar o melhor salário possível, as clientes querem pagar o mínimo pelos produtos e a dona da loja quer lucrar o máximo que conseguir. É claro que isso não significa dizer que o egoísmo seja inevitável na natureza humana. Todos os dias nós tomamos decisões altruístas. Em solidariedade com os animais, por exemplo, estamos dispostos a pagar alguns centavos a mais por um pedaço de carne de soja. Ou plantamos árvores que jamais testemunharemos crescer. Ou depositamos dinheiro para instituições de caridade. Tudo isso é muito positivo. Mas nada disso apaga o fato de que todos nós procuramos melhorar as nossas vidas ao máximo, o tempo todo. Nós queremos os melhores salários, mas não só isso. Nós também queremos pagar o mais barato possível pelos melhores produtos que conseguimos adquirir. Agora considere esse lugar aqui, a B3. Ele é aquilo que nós chamamos de mercado financeiro. Quase sempre, quando o economista do Jornal Nacional está sendo entrevistado, ele usa a expressão mercado para se referir às pessoas que comercializam nesse lugar. Em todo o mundo, a Bolsa de Valores é o local onde as empresas de capital aberto negociam os seus papéis. Isso é, onde vendem frações do seu capital. Essas fatias das empresas são chamadas de ações. Se o Carrefour é o local indicado para conseguir adquirir, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, aqui é onde você consegue comprar pedaços de empresas que produzem refrigerante. De forma muito resumida, um mercado financeiro é a estrutura que fornece um meio para a venda e compra de ativos, como títulos, ações, câmbio e derivativos. Você também verá o economista do Jornal Nacional chamando esse lugar de mercado de capitais, ou simplesmente Faria Lima.
o nome da avenida em São Paulo que abriga as maiores empresas do mercado financeiro brasileiro. Um negócio tão grande e importante como esse só existe, claro, graças a inúmeras decisões tomadas por milhões de pessoas, sempre com um único objetivo: ganhar dinheiro. No fim, o que move esse lugar, guardadas as devidas proporções, é a mesma força que opera na nossa loja genérica de roupa. As pessoas que estão aqui estão defendendo seus próprios interesses. E quem são essas pessoas? Muita gente. Há 5 milhões de contas de pessoas físicas abertas em corretoras de investimento no Brasil. É claro que dificilmente você encontrará nesse grupo um catador de papelão ou qualquer trabalhador que ganhe menos do que precisa para sobreviver. A renda média familiar de quem investe no mercado de capitais no Brasil é de pouco mais de R$7 mil por mês. Mas isso não significa dizer que os mais pobres não são impactados pelo que acontece nesse lugar. Longe disso. Aliás, esse é o motivo por que a B3 aparece o tempo todo no Jornal Nacional. Porque o mercado financeiro tem um papel estratégico no desenvolvimento econômico do país, e não só no nosso. Você pode até ter um pé atrás com essa gente, mas a verdade é que não há um único lugar no mundo que tenha se desenvolvido sem um mercado de capitais. Tem bolsa de valores nos Estados Unidos, no Japão, na China, no Reino Unido, na Austrália, no Canadá, na Espanha, na Coreia do Sul. É verdade que até existem alguns países ricos que não possuem uma bolsa de valores tradicional, mas isso não significa dizer que eles não tenham um mercado financeiro. Por exemplo, a Noruega é um país desenvolvido e até existe uma bolsa de valores em Oslo, mas ela é relativamente pequena. A maioria das ações da Noruega são negociadas em outras bolsas de valores, como a Euronext em Amsterdã. A B3 é o lugar onde as nossas grandes empresas podem captar grandes recursos para realizar grandes investimentos e manter as suas atividades, gerando empregos e crescimento na economia. São mais de 400 empresas e nem todas são privadas. A Petrobras está na B3, assim como a Telebrás ou o Banco do Brasil, ou ainda a Sabesp ou a CEMIG. As empresas que negociam na bolsa são, em geral, as grandes corporações que empregam direta e indiretamente milhares de pessoas. Quando o mercado de ações está em alta, também está a confiança dessas empresas em relação ao crescimento econômico do país. Guarde essa informação porque ela é importante. Muito do que move a economia de um país é baseado em expectativas. Quando não há muito otimismo com o futuro da economia, as grandes empresas podem optar por adiar os seus investimentos. E isso afeta diretamente a geração de empregos e o fluxo de dinheiro na economia. O que significa dizer que quando essa galera aí tá pessimista com o país, as filas de desemprego podem aumentar. Ou seja, quando a bolsa cai, pode não só doer no bolso de quem investe em pedaços da indústria que produz o refrigerante que você compra no supermercado. Pode doer também em quem está empregado ou quem sonha em trabalhar nessa indústria. E cá entre nós, quem investe tem muito mais recursos para sobreviver um período de pessimismo do que quem depende desse salário. Em qualquer lugar, são os grandes investimentos que alimentam o crescimento econômico de um país. Esta é parte da razão porque o governo formula políticas fiscais e monetárias, porque tem o objetivo de aumentar o investimento que injetará dinheiro nos setores produtivos da economia. E o mercado de ações é uma das principais fontes para que mais dinheiro seja investido no país. O que move o mercado? Muita coisa, mas acima de tudo, os economistas costumam dizer que o mercado é amoral. Ele, por si só, não tem princípios. A B3 reflete as ações e as escolhas das pessoas e das empresas que atuam nela. Uma pessoa que investe pode tomar decisões éticas ou imorais dentro do mercado financeiro, mas o mercado financeiro, por si só, não tem a capacidade de julgar ou punir essas ações. Por exemplo, há empresas de capital aberto nos Estados Unidos que ofertam maconha, armas, medicamentos para aborto, jogos de azar, produtos veganos, pornografia, moda plus size e até obras de arte anticapitalistas. É possível acessar todos esses mercados morando no Brasil.
Você pode amar ou odiar o comércio desses produtos, que não muda nada, eles continuarão existindo. O mercado é o que a gente chama de sistema moralmente neutro. É por isso que, assim como você provavelmente não vai deixar de ir ao supermercado porque existe uma crise de fome do outro lado do país, que pessoas e empresas não deixarão de comprar e vender ações no mercado financeiro só porque uma comoção nacional está alcançando as páginas dos jornais. E isso não significa dizer, claro, que a B3 não tem uma agenda. Quem investe no mercado financeiro geralmente apoia políticas que promovem a estabilidade econômica, como a manutenção de uma inflação baixa, o controle da dívida pública e o equilíbrio fiscal. Tudo isso, afinal de contas, é bom para o sucesso da economia. É por isso que, em linhas gerais, a agenda do mercado financeiro está mais alinhada com a de políticos de centro e de direita, ou seja, de maior controle sobre o gasto público e de menor participação do Estado na economia. Essa é a razão porque quando um presidente ou ministro da Fazenda defende posições que vão na contramão dessa agenda, o mercado reage mal. O dólar sobe, a bolsa cai, há uma expectativa de diminuição dos investimentos e um chororô de muitos economistas com o futuro do país. Justa ou não, há uma sensação generalizada nos investidores de que Lula e os membros do Partido dos Trabalhadores não abraçam a mesma agenda econômica do mercado. Aliás, essa foi a razão porque Lula lançou uma carta aos brasileiros em 2002, na sua primeira vitória presidencial, para acalmar o mercado. Cabe lembrar que a equipe econômica do primeiro governo Lula foi bastante pró-mercado, com ortodoxos de renome assumindo o protagonismo nas decisões de governo. Figuras como Marcos Lisboa, Alexandre Schwartzman, Henrique Meirelles, Joaquim Levy. As manchetes dos jornais, não por acaso, diziam que o governo Lula adotava o conservadorismo econômico. Essa versão pró-mercado do PT só deixou de existir às vésperas da primeira reeleição. Um episódio em especial aconteceu na manhã do dia 9 de novembro de 2005, quando as páginas do Estadão alcançaram as bancas com uma entrevista onde Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil, declarava que a proposta de um novo regime fiscal era rudimentar. Esse foi o fim do namoro do governo Lula com o mercado financeiro e o início de uma nova era no país, baseada no mantra de que gasto é vida. Foi graças a esse entendimento de que o investimento público é o motor principal da economia que, no início de 2007, recém-eleito, Lula lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, também conhecido como PAC, a obra que conduziria a própria Dilma Rousseff à presidência da República anos depois. Passado tanto tempo, a preocupação é de que o cenário de hoje é completamente diferente do que Lula encontrou da primeira vez que governou. Ao invés do boom de commodities que permitiu a expansão de gastos sociais, em 2023 o mundo caminha para uma recessão com inflação alta. Se o Lula seguir o mesmo roteiro do passado, a dívida pública poderá sair do controle, com consequências desastrosas para a economia. Muitos analistas acreditam que ele seguirá a mesma receita. O mercado, claro, sempre reagirá da mesma forma. Aliás, você pode até não se lembrar disso, mas ele também reagiu mal a inúmeras posições do governo Bolsonaro. O próprio Bolsonaro vivia criticando esse comportamento, chamando o mercado de irritadinho ou nervosinho. Se vocês explodirem a economia do Brasil, pessoal do mercado, você prejudicar também. Não será diferente com qualquer presidente. A pergunta que fica é: dá para cuidar dos mais pobres, melhorar a infraestrutura do país e agradar o mercado? Sem dúvida nenhuma. E durante parte da sua trajetória à frente da presidência, o próprio Lula demonstrou que isso é perfeitamente possível. Se isso acontecerá no seu terceiro mandato, só o tempo irá dizer. Mas o que dá para cravar nesse momento é que não importam o que digam as ideologias, não é possível desenvolvimento de outra forma.